Tá aí, Gnossage, cara. Finalizamos Gnossage. Que jornada incrível. Olha, que experiência. Que obra. Que coisa maravilhosa. Arakawa é um gênio. Ela escreve absurdamente bem. Que é, cara, é uma história sobre o campo. Mas não é sobre. É tudo, é sobre tudo. Sobre o campo. É E sobre sobre. as pessoas que vivem no campo. E sobre a Uhum, visão do campo perante a cidade. E uhum. sobre o retorno ao campo. E sobre, cara, é tudo. Tipo, vou jogar o contexto aqui do campo. Sobre o que é minha história, sobre tudo. A minha história é sobre o Hatiken. Uma Exato. pessoa que veio da cidade e foi para o campo. E o que Uhum, ele vive no campo? O campo. exato. Tudo. Sim. Tudo. Porque quando você está lá, as coisas da sua volta acontecem. Não se resume a um bando de pessoas vindo passar missões para você ou te idolatrando. Uhum. Nossa. Caraca. Incrível. Pessoas e grupos são fictícios, mas os temas relacionados à comida nossa, aquela frase lá não faz sentido. A vida Pessoas e são. grupos são fictícios, mas os temas relacionados à comida e à vida são fielmente baseados na realidade. Visitar os ambientes e modelos aqui expressos pode ser perigoso e resultar na contaminação, na contração de doença dos animais. Por favor, desfrute dessa história como uma obra de ficção. De fato, você não pode ficar se metendo nas fazendas por aí, porque você pode pegar alguma doença e os animais podem pegar uma doença de você. Uhum. Mas como aqui falou, as coisas, os temas são fielmente baseados na realidade. E sim, são. É diferente de um outro anime que fala, não, isso aqui foi baseado na realidade, não tente fazer isso em casa. Cara, É, umas certas outras coisas por aí que não, Thunder, você não vai terminar a referência. Eu não vou É, terminar a referência, mas, pô, ele me respondeu, né? Tipo, nossa, quando algum anime fala, não, isso daqui é só uma obra ficcional, não leva muito a sério. Quando uma obra que tem culhão pra escrever e sabe do que tá fazendo, fala, isso daqui é baseado na realidade, é sabe? ficção, Não, mas foi baseado na realidade. Isso aqui foi tirado de algum não, lugar. eu adorei o termo, fielmente baseado na realidade. Cara, fielmente baseado na realidade é porque tu tem culhão e tu sabe o que tá fazendo. E a Arakawa tem. Ela tem. Ela Ela tem. tem. Ela tem tanto por âmbito de ambientação quanto por âmbito de escrever personagem. Sim, Porque o sim. que ela escreveu de personagem aqui, a gente não vê em 0,1% dos animes da temporada. Não vê, não vê, não vê. Onde Tipo. você já viu um personagem antagonista que não levantou a voz uma vez? E E. você tem medo, e ele é uma figura extremamente opressiva. Sim, sim. E é aquele negócio. O pai, ele sempre foi estereótipo. O estereótipo do pai de família tradicional japonês. Que Sim. é extremamente. Ele te cobra pra você produzir e ser um bom japonês trabalhador, né? Esse é o modo de operação dele. E ele tem esse estereótipo, só que toda vez que ele abriu a boca, você olha e fala: cara, tu tem um ponto. Você tá literalmente fazendo o seu estereótipo da forma mais fiel e coerente possível. Porque toda vez que ele abriu a boca, ele questionou um ponto coerente, ele trouxe um contraponto coerente, ele trouxe uma visão muito mais dura de uma situação, porém verossímil e que fazia sentido, para um âmbito muito mais produtivo ou funcional e ignora coração, mas ele é esse tipo de pessoa. E, cara, é que nem quando ele tava lá dando dura no professor, falou: caralho, vocês deixaram meu filho acontecer isso com meu filho? Em nenhum momento ele estava errado. E você fala: caralho, como que eu vou criticar ou questionar um cara desse? Não, ele está sendo coerente e fiel aos princípios dele, sendo que você tem pouquíssimo tempo de tela desse cara, é mais o Hatken falando, só que quando você vê ele agindo, cara, é literalmente isso. É esse tipo de pessoa que é coerente com o que ele, com a proposta dele,
é coerente com os pensamentos dele e nenhum conflito que ele traz pra mesa, ele não tem um bom respaldo daquilo que ele tá falando. O mesmo conflito do último episódio. Sim, ele cobra o Hatken excessivamente em relação aos estudos. Sim, Sim. é predatório essa cobrança excessiva e isso prejudica o Hatken? Sim. Uhum. Em algum momento ele deixou de ter a reserva ou quis impedir o filho porque você é um fracasso, você não pode tentar mais? Não. Qual que foi qual que é a conversa dele pro filho? Ah, você decidiu você já decidiu uma universidade? Não, o dinheiro tá pronto. A hora que você quiser, você vai. Você vai pra onde você quiser. Literalmente, eu já planejei o teu futuro. Sim. E, cara, é ridiculamente bem feito isso, porque é um tapa na cara. Vai, não é um tapa na cara, mas é uma realidade completamente distinta do campo. Aqui, o cara, né, ele trabalhou a vida inteira, ele é um salaryman, ele tá dentro desse ciclo de trabalho desse tipo de ciclo de produtividade japonês. Ele tem uma casa grande, uma casa provavelmente própria. Ele é esposa, essencialmente agora. Isso já denota um padrão elevado, porque se você tem casa própria... Pelo menos classe média japonesa. Classe média, média alta. Exatamente. Então, ele tem recurso. E ele falou, o teu tá guardado. A gente tem reserva, a gente tem economia, a gente tem uma vida financeira estável. Então, fica tranquilo. Completamente distinto da galera que tava no campo que, pô, era incerto. Porque eles estavam sendo canibalizados por uma situação que fugia do controle deles, principalmente da família da Aki e do Komaba. Isso. Do Tirou. Então, assim, cara, é totalmente diferente. É uma outra realidade. Ele é cobrado porque, pelo pai dele, eu dei estudo, eu dei possibilidade, eu dei um berço, eu dei tudo pro meu filho. Basta ele pegar tudo isso e dali pra frente. O antagonismo do pai dele é pela cobrança excessiva em relação aos resultados de estudo. É a cobrança pela meritocracia escolar, digamos assim, pela cobrança de estudo. Porque do resto, ele literalmente faz todo o necessário pelo filho e não antagoniza as opções do filho, digamos assim. Ele deixou o filho ir pro campo. Exato. Você quer ir pra lá? Vai. A hora que o filho desmaiou, ele foi lá, não, pô. Ele foi lá dar dura. Uhum. Mas o Hatken quis continuar, ele deixou. Isso Hatken falou agora de universidade, ele falou, não, o dinheiro tá aqui. A hora que você quiser, você vai. E isso é uma visão muito louca, cara, porque quando você entende a perspectiva do pai, entende o que ele fez, você fala, pô, esse cara é tão gente boa. Esse cara é tão tranquilo. Porque é o seguinte, quando você tem um personagem desse estereótipo, a tendência é ele fazer isso escalonar. É ele ser controlador. E o pai dele não é controlador. Obviamente, ele exige resultado, porém, ele não é punitivo a isso. Ele não puniu o Hatken em nenhum momento da história. Ele não levantou a voz para ele em nenhum momento da história. O ponto que acaba meio que sendo mais frágil desse relacionamento é porque ele é uma máquina. Ele é um salaryman sem coração, mas isso daí é só pro âmbito de questão familiar, ou interação em um âmbito... Não, interação pessoal. Ele interação é pessoal. essa pessoa frio em interação pessoal. Exato, ele é frio e flamenguista, mas isso não torna ele uma pessoa punitiva, controladora, ruim. Sabe, ruim nesse aspecto. Ele não faz ativamente coisas ruins pro Hatken. Ele só cobra. Ou melhor, ele fala, beleza, eu quero que você tenha bons resultados. A questão é que essa cobrança, ela faz mal. Sim, de fato. E essa questão aí fica até uma questão que, tipo, sim, essa cobrança excessiva que se tem em muitos lugares do Japão, acho que do Japão, e não só no Japão, a cobrança excessiva pelos estudos em alguns lugares, incluindo alguns casos específicos do Brasil, ela
também pode causar, vamos dizer assim, um desgaste mental da criança, do adolescente. Claro, claro. Então, tipo, tudo tem que ser dosado. Porque nem todo mundo quer ser o cara que se enfurna nos estudos para virar o assalariado do escritório. Uhum. Nem Mas todo mundo quer isso. eu digo assim, é uma pressão pessoal, por uma vivência ali, que o fato dele não ter uma conexão sentimental com o Hatken, ele ser apenas esse ponto de cobrança, e não é nenhuma cobrança ativa, porque ele não tá ali a todo momento cobrando, ou punindo, ou reagindo a isso, ou ativamente agindo a isso, é interessante, porque ele tá até que é muito safe nesse aspecto. Num estereótipo desse, se você abrir o leque do âmbito de antagonismo, ou como ele poderia antagonizar muito mais o Hatken, colocando deadline, sendo mais abusivo, sendo Sim. mais incisivo, ele não faz isso. Sim. Ele não faz isso. Então por isso que eu falei, cara, no final do dia, esse cara é muito de boa. Ele é muito brother. Porque, obviamente, né? Tô falando pelo âmbito que poderia ser. Mas. Sim, não que a saúde mental do Hatken concorde com isso. Exatamente. Não que o que ele já faça não seja danoso. E o Hatken saiu dessa casa, ele tentou outros ares por conta disso. Não só ele, o irmão também. E o irmão Só que o também. irmão é mais desbocado. Exatamente, exatamente. Com o irmão, provavelmente as brigas eram muito mais severas. Mas ele ser esse tipo de pessoa que ele não sai da lógica dele, ele não sai da razão dele. Tudo que ele fala tem uma razão. Porém, entretanto, todavia, ele não articula isso para conflitos maiores. O conflito vem da falta de entendimento, ou do ranço, do rancor, ou do quanto isso machuca e faz a cabeça do Hatken ficar maluca. Tanto que é isso. Social. Exatamente. Tanto que é isso que começa a obra, é nesse ponto, Sim. start inicial disso. Mas quando você vê esse personagem que tudo que ele faz tem uma lógica, tem coerência, tem um ponto de vista que faz sentido dentro do estereótipo dele, dentro da premissa dele, dentro da ótica dele, cara, eu falo, pô, tô tranquilo. Tipo, é um excelente exemplo de um estereótipo e de como usar esse estereótipo e fazer esse antagonismo a ele. E incrível, incrível. Sim. Eu não lembro de outro personagem que antagonizou nesse estilo. O filho, assim, tipo, de um papel que esse cara faz, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Que... Nossa, é cara, aquela coisa. raro. E aqui de novo, né, a questão da construção da obra de Silver Spoon, que é uma obra para. Aí você pega 2 pontos. A mensagem final: isso aqui foi fielmente baseado na realidade do campo, ou fielmente baseado na realidade. E ao mesmo tempo que isso aqui é uma obra para apresentar o campo para o público em geral, geralmente predominantemente urbano. Então é interessante a Arakawa pegar o ponto de empatia, não só o ponto de empatia, mas o ponto de construção da pressão social pela construção, pela questão de estudos do ambiente urbano, fazer o contraponto pelo ambiente rural, quase não, num tom de obra bucólica, num tom de retorno ao campo, no retorno à vida mais tranquila, em decorrência da pressão esmagadora da grande cidade, que é, de certa forma, um tema presente bastante em Silver Spoon, né? A fugir da cidade, porque a cidade ela é essa cobrança opressiva para o Hatken, ao mesmo tempo que ela também parafraseia a questão da pressão social que o ambiente urbano causa, né, que o ambiente urbano exerce, no caso dos adolescentes na questão do estudo, ou das pessoas na questão do trabalho, essas coisas, ao mesmo tempo que você tem o antagonismo do campo, e você pega toda a experiência da Arakawa, provavelmente experiência pessoal, somada à habilidade dela de escrever histórias, e você tem isso. Sim. É absurdo. É absurdo. É literalmente uma obra-prima. Assim, ou não diria talvez prima, mas extremamente competente, extremamente bem escrita
extremamente assertiva no que ela quer fazer. Cara, Gin no Sage é uma obra que você não vê todo dia. É um anime, cara, ímpar. Ímpar em muitos Sim. aspectos. Sim. E Marcola, sim, provavelmente o pai do Hatkin é um retrato dessa visão paternal japonesa. É um retrato Uhum, dessa cobrança, mas principalmente a cobrança urbana, né? uhum, Principalmente a cobrança da questão dos ambientes urbanos, onde você tem essa questão do estudo para fazer uma universidade e você virar o salário mínimo. Né? sim, Isso não é a questão de estudar para pegar um negócio da família, mas para você ser o assalariado. sim, sim. Então, sim, é um pai dele é um retrato disso, e de certa forma, na forma como se constrói o anime, como isso é um antagonista à situação, e como o Hatken, né, a premissa do Silver Spoon é o Hatken fugindo disso, é interessante como, de certa forma, a Arakawa critica isso. Uhum. A Arakawa coloca como, cara, isso é danoso. Ele não tá fazendo ativamente nada de mal pro filho, né? Mas indiretamente está sendo extremamente danoso para ele em âmbito psicológico. A saúde mental do coitado estava completamente esbagaçada. É, porque ele literalmente só colocou o filho num ciclo de espiral de cobrança dele mesmo. Porque Sim, ele cobra. não só Mas, dele, da sociedade. da sociedade. Ele é um reflexo da sociedade, Sim, só que ele, como um pai, como alguém que deveria também exercer um papel, é, num âmbito sentimental, e ele não tem isso, e às vezes nem da mãe, por causa que a mãe às vezes meio que fica naquilo ali, né? Meio que, seu pai tem mãe, razão, é isso aí, sabe? a mãe, de novo, é o estereótipo da família tradicional japonesa. Uhum, O uhum. pai, o chefe da família, a mãe que cuida dos filhos e gerencia tudo, e os filhos que têm o trabalho de estudar. Exato, É a família exato. tradicional japonesa. Sim. E o aspecto mais legal disso é que ela nem torna o pai um vilão. É só um Não, antagonista. É só. Ele antagoniza as ideias, ele coloca o Hatken, ele cobra, né, resultados, mas ele não faz isso de uma forma ativa. Tanto que o Hatken foi pro campo, foi fazer um curso, saiu de casa e tá tudo bem. uhum. E é absolutamente tudo bem. E provavelmente paga também as contas dele aí, porque não deve ser nada de graça do que eles estão fazendo aí, né? Com certeza, com certeza. Então, olha a situação. Até isso. Então, até essa forma menos brutal e menos canibalista, vamos dizer assim, né? Por ele estar canibalizando a motivação e as esperanças e os sonhos do filho, que ele não faz, ele não o cobra nesse sentido ativo. Isso já é o suficiente para de fato ver o que o Hatken se tornou, ou pelos demônios que ele criou através de uma cobrança que exclui o âmbito de empatia, sabe? Ele nunca teve empatia com o filho. Em Sim. nenhum momento. E, de certa forma o Hatken também não tem pelo pai, como Sim, consequência. exatamente, exatamente. Ele até mostrou e esboçou um pouco entendimento, mas empatia não. Sim. Ele falou, pô, eu tô entendendo onde você tá querendo chegar, mas eu não concordo e não tenho empatia pela sua visão. E um entendimento muito interessante que advém da evolução do personagem, que saiu Sim. fugido de casa e depois de ver outras realidades começou a olhar para a sua com outros olhos. Uhum. Que é a frase, nossa, a comida, que ele elogiando a comida da mãe. Uhum. Exatamente. Então, cara, dá para falar horas de cada minúcia de Silver Spoon, porque, de novo, né? Sabe como escrever e sabe montar a sua história. E se você falou de vilão em Silver Spoon não tem um vilão. Não, Não precisa. O não. mais próximo que a gente chegou de vilão aqui é a dívida do banco. O vilão, o capitalismo. Caramba, isso tá virando riscado nesse chá. Ai, meu Deus do céu. Vou pedir umas camisas aí pro Lover, porque tá foda. Pois é, infelizmente a realidade bate. Mas isso daí, cara, vamos lá. Obras que retratam problemas do cotidiano e esses problemas estão relacionados à questão financeira, é porque a gente tem, de fato, um retrato, né? Uma representação de situações que são justamente sobre isso. O maior vilão de Genosage é o dinheiro. Ou a falta de, no caso.
E que é, de novo, é um ponto que é colocado em vários pontos da obra, que é o vilão, digamos assim, mas também um grande antagonista da obra. E, de novo, como bem colocado no final do anime, isso aqui foi fielmente baseado na realidade do Uhum. campo. Uhum. E olha que interessante, até por esse aspecto de, o capitalismo, quando você chega na Gigafarm, qual que é o problema deles também? É isso. Como que eu vou manter essa estrutura extremamente produtiva e extremamente. Tecnificada, cara. Sim, ela não, ela tem gordura, ela tem margem de erro muito mais do que tinha, por Tem, exemplo, mas quando o não tem. Hatkin Na tem. verdade, ela não tem. Ela não Ninguém tem, ali ela tem. não A tem. questão é só a escala. É Ela verdade. também não tem margem. Tanto é que ela fala: a vaca reduziu um pouco a produtividade, é abate. Eu não tenho como sustentar um animal que produz um pouquinho menos. É É verdade. fora. A É margem verdade. dela, ela não tem. A gordura ali, teoricamente, é só o estereótipo de personagem. E isso é colocado. A Tamako, O... inclusive, faz isso. Tipo, pô, eu preciso estudar que nem uma condenada. Ou melhor, eu preciso conhecer muito bem esse mundo e ser extremamente meticulosa com números, porque qualquer erro pra mim é fatal. E o tombo aqui é 2, 3 zeros a mais. Tem, porque literalmente ela é uma produtora média grande. Ela é. Sim, Para os padrões japoneses, ela é quase uma latifundiária, se eu não me engano. é verdade. É Para os verdade. padrões japoneses, se eu não me engano, ela é quase uma latifundiária. Que ela tem toda É. a produção de silagem na própria fazenda, uma Uhum. porrada de vaca. Cara, se não me engano, ela é quase uma latifundiária do leite no Japão. Seria o Uhum. equivalente. Então, cara, o que para uma fazendinha pequena vai R$ 500 mil na cotação atual, para ela, putz, o Ixi. negócio é muito, muito pior no sentido de, tipo, financeiramente. Óbvio, de novo, a gente já conversou disso. A fazenda dela tem mais chance de se virar. Por quê? Porque ela tem escala. Então Uhum. a manobra dela é na base da escala e na base do. Naquela questão do ciclo autofágico da agricultura, ela não está lá embaixo, que é o pedaço que está sendo comido agora, ela está lá no topo. Então até Sim. chegar nela, ainda tem tempo. Uhum. Agora, quando ela cair, ferrou. Se ela cair é porque o negócio tá feio. É, Se alguém médio, grande porte cai, é porque a coisa tá feia. sim. Né? É diferente E de uma fazenda de. Oh, meu Deus do céu. O Furadeiraman está atacando aqui. Continua, calma aí, rapidinho. é diferente da fazenda do Comabá, que tava lá com suas poucas vacas e, cara, o pequeno produtor, no limite do possível, tentando conseguir se viabilizar. E, né, a gente já conversou bastante sobre isso nos outros finais de vídeo. Recomendo a todos que vejam aí conforme o Thunder for editando e postando no canal do Chat Trovão. É, é, é aquela coisa, de novo, a Arakawa sabe o que está escrevendo. A Arakawa provavelmente viveu o que ela está escrevendo. Então você tem ela sabendo exatamente qual que é o ponto que dói no calo desse pessoal, né? Então é bastante complicado. Eu acho que alguém tá com problemas lá. Gigadrill Man. É... Vai, chat, alguma coisa que vocês querem perguntar enquanto o Thunder tá resolvendo o problema da furadeira? Agora sim. Voltei. Eu perguntei pro chat se tinha alguma coisa pra perguntar, mas. Assim. Tá, a gente vai deixar a pergunta se é melhor ou não que Fullmetal pro final. Pode ser? Como assim? Porque. Marcola, pensou em ser professor? Se tudo der certo, assim que eu terminar meu doutorado e se abrirem concurso público, eu pretendo virar professor. Olha só. Eu espero melhorar minha didática até lá, porque eu acho que ainda falta muito. Pô, aqui é um treino, né? Querendo ou não. E uma sombra qualquer vai ter chá final de Gin? Então, é o que a gente tá fazendo agora. Literalmente a gente tá meio que agora aterrissando porque a história foi contada. Foi uma história absurda, de bem feita.
de perspectiva, de personagem, de um trabalho de roteiro sensacional e de uma consciência de produção. Porque Inuyasha não tem uma produção, oh meu Deus do céu. Só que, cara, eles sabem usar o que eles têm na mão e eles são muito conscientes disso. Pô, eu não tenho como embasar e fazer uma construção de cena mais criativa e que denote melhor sentimentos ou que dê muito mais impacto pela estética da obra. Então eu utilizo o que eu tenho na mão. Por exemplo, quando eu tava conversando com o pai, alguns flashbacks muito bem costurados e muito bem denotados para você usar de fato cenas que são importantes, impactantes para respaldar uma parte do roteiro e que faça sentido. Poxa, eu não tenho como criar uma cena muito mais elaborada do que isso. Tanto que as cenas mais elaboradas, elas são geralmente feitas por piada, né? Elas são... tem esse viés cômico. As questões mais dramáticas ficam muito mais pelo texto. Mas mesmo assim, ainda a construção de cena não deixa a peteca cair. A direção não deixa a peteca cair. Então, ele é simples, porém, ele é muito eficiente em usar o que ele tem em mãos, cara. E isso daí quase não se vê. Quase não se vê obras hoje em dia que fazem exatamente isso. Porque o que a gente mais reclama, pô, esse roteiro é bom, né? Essa obra tem um potencial absurdo porque tem um roteiro muito coerente, casadinho e muito bem articulado. Quantos desses animes que a gente faz, esses elogios, eles não têm a produção cagada? Não vou nem dizer uma produção que funciona, uma produção cagada, então. Não me lembre do meu drama eterno com Bookworm, porque cada vez que eu volto lá eu fico... eu terminei de ler hoje a parte do livro que fazia aquele flashback da Marnie com o Ferdinand, da Marnie voltando com os sonhos. E, cara, ai, cacete de agulha, eu tenho vontade de bater no diretor. Mas, meu Deus do céu! Você pega Bookworm, Iruma, um pouco, foi até que mais ok o que aconteceu em Sekai Yakyoku. Você tem Exception, querendo ou não, quis fazer demais e era inconsistente. Jojo também, meio que mas Jojo é outro problema. Jojo é outros 500. Sim, Human Bug. Human Bug. Então, assim... o próprio Hataraku Saibou. Hataraku. A segunda temporada... A primeira tava Dream do Dream. A segunda, aí o Black, teve concessões. Então você pega aí obras... E, tipo, às vezes a gente pensa, Exception. Exception não tinha uma produção que ela era só mediana, ela queria fazer o básico bem feito. Não, ela foi ousada. Mas a ousadia não trouxe muita alegria. Mas... Cobrou o preço. Cobrou Eu preço entendo. Mas é aquele negócio. Eu entendo errar em Exception. Eu não entendo errar em Bookworm e Iruma. Aí eu não entendo. Eu entendo errar em Bookworm. Do jeito que é? Cara, a adaptação de Bookworm é mais difícil do que parece, mas não, precisaria de um chá de Bookworm. Não, peraí, eu sei, é difícil. Não vou dizer que é fácil. Porém, entretanto, todavia, existe um mínimo múltiplo comum ali, né? Sim, a questão é que... Falando resumidamente, Bookworm é um speedrun. Sim. E, cara, o que brilha em Bookworm é perspectiva. Adaptar perspectiva em anime é complicado. É difícil. Pelo menos do jeito que Bookworm faz. É difícil. Cara, é ridículo de difícil. É difícil e a gente elogia quando acertam, né? Sim. Pois é, então... Bom, né? Caraca, quantas perspectivas diferentes de personagem a gente não viu aqui? Nossa. Sacar e criando conflitos e resoluções em cima disso. Ou até mesmo, por exemplo, das mais simplórias até as mais complexas. Ou até algumas que são simples porque fomentam uma piada, porém já se construiu algo prévio para essa piada ter mais contexto e mais profundidade e agregar a personagem. Esse momento, por exemplo, deles fazendo churrascão é isso, cara. É o grande momento final de celebração de vamos fazer um churrascão, último episódio, sabe? Mamãe tá visitando a gente. É um momento de uma das várias festas que a gente já viu, só que o acúmulo de experiência, o acúmulo de perspectiva
E quanto a gente conhece desses personagens, a gente olha pra essa galera e fala, não, eu te conheço, eu sei quem é você, eu sei que você é doido do queijo, eu sei que o Buda Sensei tá puto. Então, assim, é muito legal porque esse acúmulo de experiência, esse acúmulo de fatores que torna a narrativa muito mais rica. E até o conflito final, poxa, o Hatkin tomou uma surra da Tamaki falando, mas você tá jogando da Tamako, desculpa, você tá jogando o seu erro, né, a sua falha em cima da Aki, e é isso que faz você agir dessa forma e tal. Pô, na perspectiva da Tamaki, da Tamako, no caso, era isso. Ela poderia enxergar dessa forma. O Hatkin fazia isso por esse aspecto? Não era isso. Só que ele, como uma pessoa que acaba sendo muito ampla, né, muito aberta a ser sugestionado, ele foi sugestionado a isso. Tanto que quando ele conversou com a Aki, ele falou, não tem nada a ver com isso. O que você tá fazendo não é... Você não tem que pedir desculpa por você estar me ajudando. Você não precisa estar se culpando por você estar me ajudando. Ou melhor... Eu queria fazer... Hã? Ou melhor, a Tamako levantou o ponto, sim. O Hatkin estava fazendo em parte isso por ego, em parte para se autoconsolar, em parte para resolver os seus próprios conflitos. Mas isso não prejudicou a Aki. Isso, de forma alguma, levou algum prejuízo para a Aki. O Aki se importava com isso, tanto é que ela sabia disso. Ele falou, cara, tá assim, eu sei que você está fazendo em parte disso por ego. Sim, a gente sabe, eu sei. Não me importo com isso. Tanto que ela diminuiu aquele... Isso é um ponto mínimo ali. Ela fala, tá, beleza, eu entendo que você tenha feito por uma parte por isso, mas isso nunca foi impeditivo, nunca me magoou, nunca me remoeu de nada. Esse altruísmo dele excessivo, às vezes, não é um problema. Tá, causa problemas, às vezes, dependendo da situação. E geralmente os problemas acabam caindo em cima dele. Mas essa situação dele tá se envolvendo demais com a Aki não é por isso. Ou melhor, quando você se envolve demais com uma pessoa, você tem uma série de aspectos que isso possa ser explicado. Você pode tentar costurar isso de uma forma muito mais prática, muito mais teórica ou sentimental. Por que você tá se envolvendo com aquela pessoa? Porque eu gosto dela. Porque vai me trazer benefício? Porque eu me reflito o meu erro a ela? Cara, tem uma série de desculpas, perspectivas, respostas que você pode chegar a esse ponto. Mas olha que interessante, você consegue ter múltiplas perspectivas ou explicações sobre a ação dele porque é um personagem rico. Porque é uma situação que tem múltiplas visões, tem múltiplas explicações. A Tamako chegar e falar a perspectiva dela e o Hatkin pegar isso pra ele... não tá errado, porque é uma das várias explicações que podem explicar por que ele está sendo altruísta desse jeito. A explicação mais rápida é, por que você falou sim? Porque você não sabe dizer não. Sim. Por que você foi até ela, e até o que foi costurado até então, por que você tava lá quando ela disse que não queria trabalhar na fazenda? Porque você disse que você estaria ali se enfiando no problema deles, porque você é amigo deles. Você quer dar esse apoio sentimental. Porque você tem empatia. Então, poxa, é tanta coisa que justifica a ação de um personagem, e aqui é o caminho inverso do que a gente vê em muitos animes. Justifique essa ação. E aí o anime justifica aquela ação. Tá, aqui não. Qual das justificativas você vai dar pra essa ação? É outra coisa, porque aqui você tem pode terminar, desculpa. Não, é que aqui você tem múltiplas desculpas ou explicações pra uma ação, porque um personagem é feito de múltiplas faces, de múltiplos aspectos. E aqui quando literalmente a Tamako mostrou pra gente que dá pra fazer isso. Se você chega no final e fala, eu vou explicar essa ação por uma perspectiva, ela é aceitável. E se eu pensar em uma outra perspectiva, também ela é aceitável? E pra uma outra, também é. Nossa, que interessante, você consegue explicar uma ação de personagem por múltiplas explicações?
curioso. Geralmente nós não é temos isso que a gente vê. Será que nós temos um anime com personagem tridimensional? Será que nós Uau! temos um anime que um personagem que não é só um estereótipo, que na sua construção de personagem, assim como um ser humano, ele toma suas decisões baseadas em várias coisas, conscientes ou não, em vários parâmetros de pensamento ou de emoção, conscientes ou não, e toma suas ações tanto baseados em raciocínio quanto em pulso, quanto no ego, e sempre uma mistura disso tudo? Será que nós Uhum. temos um personagem tridimensional que leva isso em conta na sua construção? Será que é por isso? Nossa, um personagem aí agir por ego e isso não ser conotado de forma negativa. Meu Deus. Ou melhor, um personagem agir por ego, por amizade e por emoção ao mesmo tempo. Uhum. E por Ele, frustração, ele né? quer No caso ajudar, também. né? Por frustração também, né? Um personagem ele tá agindo pela amizade, pela Uhum. emoção do momento, quer dizer, que é tanto a emoção romântica quanto a frustração dele, que é o que é ajudar pelo ego. E pelo menos esses três, quatro, tinha mais um que eu tinha pensado. Ah, eu ia separar o ego da gadice, mas tudo bem. Então, vai. Quer ajudar pela amizade, pela emoção que ele está sentindo do momento, pela frustração que ele está sentindo e pela gadice. Os quatro ao mesmo tempo. Sim? E as quatro perspectivas são coerentes e construídas de acordo com a característica de personalidade desse personagem. Porque aqui nós não temos. Porque aqui o Hatken não é um estereótipo. Ele tem a personalidade construída dele. Uhum. Então, Engraçado que até estereótipo aqui tem múltiplas facetas, né? eu lembro de dois personagens que até o momento, três que estão relegados a estereótipo. Que é o Hum. gordo, o cara do otaku e o cara das galinhas. Sim. O resto já construíram pelo menos duas facetas. Duas ou três. Uhum. E não é como se não pudesse também virar algumas esquinas. Porém, esses personagens Sim. eles estão ali pra corroborar o momento. Não, Sim. não exatamente eles a eles, sabe? Alguns personagens tiveram esse uso pra narrativa. E também não dá pra fazer com todo mundo. Até dá, mas você precisa de mais tempo, você precisa de mais contexto. Segunda temporada, primeiro ano deles da escola, dos 3 anos. Estamos, tipo, num terço da obra ainda. E tem personagem pra caralho aqui em Silver Spoon. Tem. Pô, em tão pouco tempo, olha o que já fizeram, né? E Sim. tanto que é uma questão que o próprio Hatken fala. Pô, eu tô há menos de um ano aqui, né? A partir do segundo ano, toda essa galera debanda, né? Uhum. O Ueda. Sim. Mas, cara, é absurdo, cara. É um roteiro absurdo. É um anime absurdo, porque você não vê isso. Você não vê. Cara, a Arakawa, ela tem umas habilidades tão próprias de escrita que você não vê. Você não tem obras que fazem isso, cara. Descrever personagem tridimensional nesse nível. Quem chega perto? Agora de One, cabeça eu não tô lembrando. one, Mano, verdade. one, Verdade, Juan. one. One e quando dá, quando tem possibilidade, o Ataru Atari. Mas aí ele tem que Aí fazer eu já uma não obra conheço. sobre isso. Tipo, o Oregairu é sobre isso. Por isso que ele consegue fazer isso lá. E é uma obra dele. É. Então o Ataru Aí. Atari, ele consegue também fazer isso. Mas, porra, você precisa fazer uma obra sobre isso. Né? Ah, Eu falaram o cara de Monster. Puxa, qual que era o nome dele? É o... Nossa, velho, qual que é o nome dele? Caraca, deu um cloister aqui. É o... Vou pegar aqui. Nossa, cara, tava com o nome dele na ponta da língua, caralho, que coisa. Cadê? Ai, eu odeio isso, cara. Eu odeio esquecer. Urasawa. Isso, Urasawa. Então, porém, entretanto, todavia, tem um outro fator. E aí eu também não quero ficar pegando exemplo, por exemplo, aqui, o Naoki Urasawa. Tava tentando lembrar o nome dele inteiro.
ele cria esse aspecto por uma função de personagem. O personagem ele tem uma função, porém, entretanto, todavia, ele é uma pessoa. E essa pessoa vai exercer essa função. Porém, por isso que o personagem se torna tridimensional. Ele não é de uma forma mundana. Até porque Monster não é mundano. Monster a todo momento está extremamente acelerado. Até quando são momentos de calmaria. Mas existem formas distintas de você criar personagens. E cada autor tem a sua forma e sua função, a sua perspectiva de fazer personagem. O que meio que acaba se tornando denominador comum é quando esse personagem se torna uma pessoa. Ele sai de um estereótipo, ele tem os seus próprios conflitos, ele tem sua própria perspectiva, ele age com naturalidade. Eu acho que até, de uma forma grotesca, se um personagem tem perspectiva, personalidade e função, talvez ele seja um personagem tridimensional. Talvez, não sei. Mas quando você chega a esse ponto que a Arakawa ela consegue fazer isso em Gin Sage, que é uma história sobre o cotidiano, um slice of life, e em Fullmetal, que o negócio tá a 300 por hora a todo momento, é gênio. É uma pessoa genial em escrever roteiro, em escrever pessoas, em retratar conflitos, em estabelecer mundo, em entender o seu mundo, ter um entendimento da sua história. Cara, Arakawa, meu amigo, ela é muito única. Eu gostaria muito que muitos autores fossem tão incríveis quanto ela em desenvolver narrativa. Ela é muito única. Sim. E com isso, posso dar minha crítica com spoilers? Esse é o ponto. Eu acho que tá na hora da gente conhecer, ou pelo menos o que você sabe, de um pouquinho do que vem pela frente. E sinto muito, sim, eu quero saber de spoilers do mangá. De novo, eu não sei o contexto que chegou a isso, mas eu vi acho que os 2 últimos capítulos finais do mangá. Eu queria saber porque eu terminei o anime e fiquei desesperado pra saber pelo menos como isso terminar. Eu sei, eu também tô. Por isso que eu quero saber. E ademais da questão de resolução de personagens, que pra quem tá preocupado com o chip, sim, o Hatken e a Aki ficam juntos, tá? Se preocupa não. Zero preocupa novidade. não. Zero novidade. A própria Arakawa tava shippando eles. Não, mas isso daí eu acharia estranho se não acontecesse. O que eu quero saber é como. Por isso que é importante. Ela passa na universidade também. Mas o ponto que eu queria trazer, que me incomodou no final, não é a questão micro da história, da construção da história, da ambientação da história. Certo. O final da história é o Hatken indo pra Rússia. Ele tá trabalhando, se não me engano... Hã? Não, tá, ok. Explica aí. Se não me engano, o Hatken tá trabalhando para um banco japonês para, se não me engano, ganhar dinheiro para abrir a própria fazenda de porco. E ele vai para a Rússia ver uma questão de um empreendimento japonês de produção de trigo na Rússia para importação para o Japão. E quem está gerenciando isso é o Komaba. Até aí, tranquilo. Até aí, o mangá faz até uma releitura de várias cenas do Hatken perdido no meio da floresta procurando o Komaba, da questão do Hatken perdido na estrada, de repente aparece a colheitadeira gigante, só que aqui ele tá num campo infinito de trigo, um latifúndio gigantesco de trigo, e aparece aquele mundaréu de colhedoras, tipo o Centro-Oeste brasileiro, só que você troca o trigo pela soja. E até aí, tranquilo. Os dois conversam, os dois contam o passado, o Komaba ele tá lá ensinando os russos a jogar esporte, a jogar beisebol e tudo mais. Tranquilo. Até aí, a resolução dos personagens conversando. O ponto que me pega é quando a Arakawa coloca, então, o Komaba fala, então, eu vim aqui ensinar esses russos a como planta, porque se você deixar eles aqui, eles ficam só bebendo vodka e não planta nada. Eu vim aqui para ensinar eles a trabalhar e produzir trigo, porque senão eles não produzem de forma eficiente. Isso é um tantinho preconceituoso.
Ah, que Um isso? pouquinho racista? Que isso? Zero. Então, Hum. é... E meio que a anedota fica pior que o soneto, porque meio que ele pega isso e fala, e os russos nem se importam com o que a gente faz, eles ficam só bebendo vodka e brincando aqui, a gente brinca com eles, e a gente produz o trigo aqui, vende para produzir porco no Japão, e o Japão come porco ou vende para a China. Você fala, eu não vou... Caraca, bati no meu óculos. Eu não vou dizer que a sua lógica tá errada. Uhum. Como brasileiro, eu não. Cara, eu seria extremamente hipócrita se eu falasse que a lógica dele tá errada, principalmente como um país que vive de produzir ração para outro para vender, para produzir carne, no caso no próprio Brasil, ou produzir carne na China, né? Uhum. Então a ideia de você ter uma força, uma empresa estrangeira, uma força produtiva estrangeira que pega as terras do país para produzir, para voltar completamente para o mercado exterior, tá meio que só alugando a terra que eles não têm para produzir comida. Cara, Brasil, né? Sim. É, tranquilo. O problema é o discursinho. O discursinho do Japão levando a civilização para a Rússia subdesenvolvida. Então, Ah, em defesa da Arakawa, se eu posso hum. dizer alguma coisa, essa situação é exposta mais como uma conversa casual entre os dois. E Uhum. especulando pelo que a gente já conversou, da questão de nacionalismo japonês, principalmente no chá de Dog Whistle que a gente fez, recomendo para quem não viu, veja, a gente sabe que o nacionalismo japonês é um tantinho assim complicado com essa questão de patriotismo e o grande É. Japão levando a tecnologia para o mundo, principalmente na Segunda Guerra Mundial, e negacionismo japonês em relação a isso. A Uhum. gente já conversou naquele chá a questão de como é a questão do ensino de história japonês, que inclusive me absti de fazer a piada quando o Hatken falou, pô, mas na Idade Moderna não tem cavalo para ajudar a aprender a história. Eu ia fazer a piada, você não precisa ensinar a Idade Moderna, porque né, a gente sabe como é que são os estudos do Japão de Segunda Guerra para frente, né? Então, ah, dito isso, eu posso passar um pequeno pano para a Kaula, no sentido de que ela tá escrevendo isso de uma perspectiva de talvez alguém que tá escrevendo pelo senso comum. Ah, Ao mesmo tempo, cara, isso é no mínimo de muito mau tom. uhum. E, cara, é uma falta de tato gigantesco. Me desculpe. Isso é uma Uhum. falta de tato e até um preconceito bem, bem, bem complicado. Isso prejudica o que veio atrás na obra? Não, porque literalmente é o conto final dos dois amigos conversando e recapitulando o passado, entremeado por falas um pouco mais complicadas, pelo menos nesse final. Não sei Uhum. como foi o caminho até aí. Desconfio que nada de muito, vamos dizer assim, complicado, porque se eu não me engano ficou mais dentro do Japão, dos dramas do Hatken dentro do Japão, dele ensinando a Aki e tudo mais. Ao mesmo tempo, né, você fica meio tipo, tá, Arakawa, você podia ter fechado com 10, né? Você podia. Mas, Uhum. e o pessoal comparando com o Osama Ranking, a questão de Osama Ranking é que foi no meio da obra. Ah, não. E lá é pior, cara, Aquilo é pior porque porque. foi no meio da obra com a caracterização de um povo que é central para o Uhum. desenvolvimento da narrativa. Aqui foi, a priori, foi no final da obra com uma conversa de bar de amigos. Exatamente. Até porque lá tinha função narrativa de fazer lore. Sim. Né? Então é muito mais complicado quando você tendencia a isso. E cara, vamos lá. Isso daí, sem muito contexto, me soa por 3 pontos, né? Ou de fato, senso comum, que é QW, ou ela tentando ser coerente até um pouco demais com Maba, porque, querendo ou não, a gente sabe que o nível de escolaridade deles é baixo, no sentido de entendimento de história. Uhum, E sim. aí você retrata alguém que nasceu
numa zona rural, teve contato muito mais com o agora e não com estudos e coisas do tipo, e tem um pouco de preconceito estrutural quanto a algumas questões de outros povos, e aí ele vai lá e vê uma realidade que pra ele é muito diferente, e eles, não, beleza, a galera aqui toma vodka pra caralho e não tá nem aí pra nada, e enfim, sabe? Isso gera e fomenta um pouco desse preconceito estrutural. Eu até entendo. Mas esse é o ponto. Soava muito mais como ela fazendo isso ou como o Komaba fazendo isso? Como os personagens conversando e o Komaba simplesmente descrevendo sua vida de colono na Rússia. Ok. Tá bom. Eu entendo um pouco essa visão preconceituosa. Porque a conversa foi literalmente o Hatken chegando pro Komaba e falando: caralho, você tá com um latifúndio gigantesco aqui de trigo. E o Komaba explicando como ele construiu o latifúndio. Eu cheguei aqui, os russos não estavam muito interessados pra terra. A gente conversou, eles meio que emprestaram a terra, eles não faziam nada, ficavam só bebendo vodka, a gente produziu trigo, eles não se importam com isso, então a gente deixa eles bebendo vodka ali no canto, ensina eles beisebol enquanto a gente produz na terra deles. Olha, cara, é preconceituoso? É. Mas eu não acho que seja. Tipo assim, ele não me parece se distanciar de uma realidade que a gente possa só trocar alguns nominhos e ela bater. Sim e não. Sim e não. Sim, Então, porque, de novo, a questão do preconceito, cara, sim. eu vejo muito isso sendo senso comum. Eu vejo muito, Não, tipo, cara, total, que nem, total. tipo, o pessoal comentou, mas se fosse escrito nos Estados Unidos, faria a mesma coisa. Cara, não tenho a menor dúvida. Se fosse escrito por um brasileiro, Seria eu não pior. duvido que faria a mesma coisa. Talvez um pouquinho pior. É, é. Porque aí seria só a questão não da xenofobia estrutural, mas é pela falta de qualidade de fazer texto. Então, É, exatamente. Questão que a gente tem que lembrar que a Rússia é um país grande pra caramba, e o russo que vive na divisa com o Japão não é o mesmo russo que vive na divisa com a Europa, né? obviamente. Ali na Sibéria, são outras etnias, cara, a Rússia tem uma diversidade étnica gigantesca, o que se você for pegar a história do Japão com aquela região, complica um pouco a situação. Mas pedir conhecimento histórico da própria história japonesa, QW, né? A gente tem que olhar para nosso Brasil com conhecimento da sua própria história também, QW. Uhum. Dito isso, cara, tirando esse único ponto que eu vejo mais complicado do Silver Spoon, que é quando ele sai do micro da realidade japonesa e se explora para o macro e se envereda nesse, muito provavelmente, senso comum e dá uma conversa bem racista em relação à questão da. Cara, eu não vou nem entrar na questão do problema de você ter essa dinâmica de estrangeiro comprar terra em um país para produzir para o outro país dele. Tipo, você ter aluguel de terra entre países. É isso que eu ia falar. Isso me parece uma realidade que existe. No Brasil, nem tanto, porque por lei isso é cerceado no Brasil por enquanto. Na Por enquanto. prática, sim. Por Na enquanto. teoria, mas não com a propriedade direta por estrangeiro. O cara tem leis cerceando isso no Brasil. Por Ok. enquanto. Por enquanto. Ok. Mas, cara, isso sim, isso gera uma série de problemas. Uhum. Cara, porque literalmente o país perde a própria terra para produzir a própria comida, né? E uma renda que podia estar indo para a própria economia do país está basicamente sendo exportada e monopolizada pelo outro. Isso gera uma série de problemas, mas eu não vou nem me aprofundar nisso, é mais a questão do caralho. Podia ter um pouquinho mais de empatia. Tá, quer fazer o estereótipo do russo bebendo vodka? Tá, faz. Mas em consideração, assim, um pouquinho de empatia pelo outro, É difícil. pelo seu vizinho. É aquele negócio, às vezes você quer ser coerente demais, e, cara, aquilo, não é porque você tá certo que você tá correto. Cara, eu aceitaria mais a coerência se o Hatchkent no diálogo tivesse mostrado, tipo, cara, como a Bapá, você tá sendo bem. Você faz um morde-a-sopra, né? Faz um morde-a-sopra, assim. É difícil. Bota um ponto ali de contraponto, pelo menos. Assim. Uhum. Ao mesmo tempo, é final de obra, é o último capítulo, é os dois amigos indo pra conversa de bar. E por mais que isso seja um argumento péssimo,
para defender, entre aspas, isso, cara, eu entendo que também não tinha o que fazer a partir do momento que ela escolheu botar esse elemento no mangá. É Então, complicado, é cara. uma escolha complicada. Isso talvez só tenha envelhecido mal? Provavelmente. Porque, cara, Provavelmente. vamos lá, é diferente quando você vê que ativamente a obra tá tentando, é, assim, mostrar um pouco de uma visão um pouco deturpada, talvez, do autor, ou o autor fica fazendo personagens que deturpam ativamente e são xenofóbicos, racistas e istas aí no meio, Uhum. de uma forma não produtiva e prejudicial para a própria narrativa, isso daí é muito fácil. A gente tem aulas disso quase toda a temporada. Ou melhor dizendo, toda Nossa. temporada a gente tem uma aula de como não fazer isso daí. Uma Eu só? poderia. Uma aula de vários. Aí isso é uma outra coisa. Agora, quando de fato é um autor bom, que até muito bem sabe lidar com determinados aspectos, que até ativamente falam sobre isso. Eu acho que Gui Sage não teve necessariamente uma conversa sobre xenofobia em algum momento. Porém, Não, não entretanto, teve. todavia, ele respalda muito tudo bem o que ele faz, sabe? Ele não sai de tom. Quando tem uma curva meio esquisita ali, pra denotar um pouco de visão de personagem, você até entende. Você até entende, sabe? É que nem, vai, o pai do Hatken, pô, ele tem uma visão muito dura, né, da realidade e ele transpassa aquela ideia de produtividade acima do ser humano que um salaryman precisa ser, né? E aí existe, de fato, uma série de conversas, porém ela não faz isso errado. E aqui entra naquele negócio, poxa, eu vou ter que defender uma situação muito complicada, mas existe uma série de argumentações que podem chegar a explicar e não justificar. Eu acho que isso daí é até legal, porque quando a gente tem um esforço para explicar e não justificar, é mais interessante porque a gente entende por que aquilo tá ali. Né? O que aconteceu com o Komaba fazendo isso, o que aconteceu até e gerou um chá de Dog Whistle, né? em Osama Uhum. Ranking. Então, Sim. quando existem obras que dão essa canelada, ou falam algo que hoje a gente tem um entendimento que soa mais preconceituoso ou fora de tom, talvez pode ser fora uma situação fora de época, e eu acho que a conversa é sobre isso, sabe? Como que chegou ali? Por que aquilo existe ali? Não se aquilo é errado, obviamente é errado, né? Mas o porquê é errado? Como que o autor chegou e conectou essa informação de forma uma informação errada, não de forma errada, né? É que Mas aí teria que ver o mangá inteiro e até onde eu vi é literalmente a conversa de bar no final dos dois amigos. Então, tipo, talvez o momento que escapou o senso comum, talvez o momento que a narrativa simplesmente pegou e largou um pouco a mão. pois É é. uma mancha para Silver Spoon, não para o anime por enquanto, porque o anime não chegou lá. Mas, cara, deixa esse gosto amargo. Deixa esse gosto amargo. É que é tudo tão redondo que quando sai alguma coisa um pouquinho, mesmo que seja uma coisa muito pequena fora de tom, em âmbito de completude da obra, em âmbito de todos os aspectos narrativos, cara, isso é pequeno. É Sim. uma escorregada, mas é pequena. E olha que interessante, a gente consegue ver como é escorregada porque é algo um pouco fora de tom. Uhum. Que vai de novo, né? Uma escorregada dessa gerou um chá gigantesco de Dog Whistle que a gente fez no passado. Então, quando isso acontece, é até surpreendente, porque mostra como a narrativa é tão bem feita que uma escorregada dessa ela é denotada, né? Sim. Dito isso, vou fazer a pergunta que o chat já fez. O que Arakawa estava melhor para escrever? Full Metal ou Genosage? Não dá pra escolher. Não dá pra escolher. Não dá. Sinceramente, não dá. Não dá. Olha, ela propôs coisas distintas, são obras diferentes, porém que ela mostra um nível de competência e habilidade
pra fazer roteiro de formas distintas. E personagem, ela acerta muito bem nos dois. Porém, entretanto, todavia, conflitos de mundo, world building, perspectivas até sobre isso. Vai, eu já sei a resposta. Fullmetal é muito mais difícil de fazer do que Genosage. Sim. Então, Fullmetal, eu fico com Fullmetal. Por que é muito mais difícil? Porque eu comecei a pensar aqui, eu falei, pô, o que a Arakawa faz em Fullmetal? Ela retrata uma obra que a base dela é de uma estrutura. Não um império, é um. Cara, a base de Fullmetal é quase o racha alemão. É uma estrutura hipermilitarizada onde o exército é o alicerce principal de Amistria. E aí você tem esse setup. Você tem um regime militar. Sim, mais especificamente o regime militar com claras inspirações no Reich alemão. Sim. Que obviamente é uma inspiração, mas a ramificação é própria. Porque, tem muita coisa que rima com a realidade. Porém, entretanto, todavia, acho que o que ela faz lá é muito cirúrgico. Sim, ela vai cirurgicamente costurando por uma referência extremamente espinhosa. Uhum. A referência tá lá. A referência tá lá, não, de experimentos fato. em humanos, o ser humano perfeito, a etnia, massacre étnico. E até o tato melhor com a questão de racismo. Sim. Porque é um pilar da história. Sim. É um pilar da história. Então... Que, de novo, né, apesar do mundo militar ser tolerado no final, a Arakawa deixa bem as suas posições em relação à questão do genocídio. Então, com certeza. Então, e até a questão do final amargo de a ditadura continua, a gente só trocou só trocou o líder. A coisa continua. Mas isso daí é um final feliz, pero no mucho, né? Sim. Porque o final trágico e catastrófico legal, você terminou aqui. E o depois? Fullmetal, um dia a gente vai falar. Um dia a gente vai chegar lá. Mas, cara, é cirúrgico o que ela faz ali. Porque é muito delicado, é muito perigoso conversar sobre o que ela conversa. E o fato dela ter personagens tão estupidamente bem construídos como pessoas conseguem diluir determinadas conversas que são muito espinhosas por âmbito de mundo e perspectiva. Porque o que faz a diferença em Fullmetal é literalmente perspectiva. Existe esse regime. Sim. Como esse regime funciona e opera? Dessa forma. O que é benéfico e maléfico a esse regime? Pessoas. E joga pra frente. Cara, com certeza a obra mais difícil dela é Fullmetal. E eu diria que Fullmetal é uma obra categoricamente difícil, até pro que a gente tem de exemplos hoje na indústria dos animes. Anime. Depois se eu descambar com... Shingeki é um bom exemplo de como não fazer um Fullmetal. Quem? Shingeki. Cara, eu tava me segurando. Mas vamos ser sinceros, vamos lá. Shingeki, na verdade, cara, eu ia pra pior, porque pra isso virar uma ódio ao militarismo... Negate. Rapaz. Gate ainda é um pouquinho de Okawaii Koto. Sim, mas é uma ódio ao militarismo. Sim. É o militarismo e ao grande Japão se expandindo pelo mundo. Sim, mas ainda assim tem coisa pior. Tem. Mas, felizmente, eu acho que desse naipe, né, desse calibre de obras que falam sobre isso, felizmente temos Fullmetal e Log. Né? Sim. Legend of the Galactic Heroes e Fullmetal Alchemist, eu acho que são duas...
Gundam. É porque franquia Gundam é muito Gundam é centrada amplo. nessa questão e, cara, eles têm consciência do que eles estão fazendo. É que é amplo porque é muito Gundam, sabe? Mas a série Gundam, em essência, de fato, fala isso muito bem, né? Gundam realmente faz isso. Que bom que a gente tem bons exemplos. Uhum. Ai. Mas é isso, pergunta retórica. Nota. Considera a produção? Acho que considera tudo, né? Então, 9. Ai, eu não consigo dar 9, cara. A produção é muito consciente. Eu sei. Ela sabe muito que bem o que tá fazendo. Ela aproveita ao máximo o que tem. Mas para um anime de 2014, isso daqui ainda não tá assim com um negócio assim. Eu entendo 10, eu passo Ai. a mão na cabeça de quem dá 10, porque É. isso aqui é fantástico. Mas se Uhum. for levar a produção em conta, Oh, inferno, viu? pode dar 10 à vontade. Ah, é o 9 mais desgracento que eu já dei na minha vida, cara. Pode com o coração. Não. Esse 10 em específico eu não posso, cara. Porque. Eu podia dar um 10. Eu podia dar um 10. Vai com o seu coração. Ah, quer saber, cara? Eu vou pra 10. Sinceramente, esse é um pontinho extra que. Pô, Silver Spoon é tão único a ponto de eu não de eu conseguir dar uma concessão de um 10 pra ele? É sim. Ele é. Cara, é simples assim. Eu não vejo outro Spoon, o Silver Spoon surgindo. Eu Cara, não é vejo. difícil. Não, Cara, não, é impossível, é impossível. eu não diria que é impossível porque as probabilidades nunca são zero, né? Tá, vai. Absurdamente pouco improvável. Exatamente. É muito improvável. É muito improvável. Nossa, cara. Sim, não, Não tem cara, como, não tem a gente como, não tem não como. tem dos autores que teriam capacidade de escrever um roteiro Ah, com a perspectiva de Silver Spoon. E a gente, se for selecionar aqueles que têm vivência no campo, espera Arakawa escrever o Silver Spoon Shippuden. sim, com toda certeza. Cara, eu tô vendo aqui os meus 10 e de fato acho que Silver Spoon é a produção mais Okawaii Koto desse 10. Sim. Eu acho que é isso aí, cara. Não dá não. Não dá não. E agora, para finalizar, eu só digo uma coisa. Hum. Preparem seus corações para a adaptação da obra autobiográfica da Arakawa. Porque das duas, uma, ou vai dar muito bom, ou a gente vai fazer um chá extremamente puto com a produção do anime. Provavelmente. Provavelmente isso pode acontecer. Uhum. E tem aí uma parcela muito próxima disso, porque a gente sabe como funciona o mundo dos animes. Vamos torcer pra não dar errado, né? Sim. Ai. Mas é isso, esse foi o nosso chá gelado, se posso dizer, de Silver Spoon, que foi acontecendo, foi muito legal acompanhar. Foi uma dinâmica diferente do que a gente faz, porém, entretanto, todavia, foi maravilhoso acompanhar Silver Spoon inteiro e ter ótimas conversas sobre ele. Não dá pra fazer isso com todos os animes que a gente faz, porque senão a gente não sai daqui. Nah, desculpa o caralho, foi fantástico. Eu acho que é a melhor forma, inclusive, de ter assistido Silver Spoon, ou ter criado conteúdo de Silver Spoon, foi fazer assim. Espero que quem pagou tenha aproveitado, que o chat tenha, mas também que o chat tenha aproveitado, espero que tenha valido a pena. Uhum. E agora eu apareço de novo em Retrovejando de Full Metal e quando o Thunder for gravar os que eu paguei. Daí Êêêê! fique a critério do tempo, porque bem, eu paguei um chá também no filme. Pois, Aí foi a pois. critério do Thunder. Pode deixar, pode